O Atlético fechou a preparação hoje pela manhã, o treino foi antecipado, ele seria agora à tarde, mas o Lucas Gonçalves, até também a parte diretiva do Atlético, preferiram levar o treino na parte da manhã, porque aí já virou concentração, pela importância do jogo, né? A turma já ficou direto, teve o treino comandado pelo Lucas Gonçalves, quando o auxiliar técnico do Atlético fez aí os últimos testes, mexeu, né, o que precisava na equipe para colocar o Galo em campo amanhã em busca desse desafio. Ninguém esperava, né, o Galo na última rodada ainda lutando contra o rebaixamento, mas a realidade é essa. E ela caiu para o Lucas Gonçalves. Com certeza, Cirilo, Lucas Gonçalves está no Galo desde 2016, como auxiliar técnico permanente. É o jogo de maior desafio dele, porque sempre entrava ali em transição, sai um treinador, entra outro, e o Lucas Gonçalves tem essa quarta vez que ele assume o Galo interinamente. Para esse jogo, né? A ideia é que seja só essa última partida do Campeonato Brasileiro, mas para o Galo fugir desse fantasma do rebaixamento. O Lucas Gonçalves até aqui, ele tem bom retrospecto e sempre quando ele esteve à frente do Galo, eu me lembro, foi elogiado, fez bom trabalho, o time organizado, né? O time do Atlético naquelas oportunidades com o Lucas Gonçalves. Ele fez 6 jogos à frente do Galo até agora, venceu 4, empatou 1 e sofreu 1 derrota. Ele teve mais tempo no Galo quando o Cuca não assumiu, né? Depois que saiu ali o Sampaoli, início de 21, o Cuca já havia sido anunciado, mas tinha um problema de saúde com a mãe. O torcedor vai se lembrar, né? Ele ficou lá em Curitiba, ele tinha acertado com o Galo, mas aí o Lucas Gonçalves iniciou o Campeonato Mineiro, teve naquela oportunidade 4 jogos, 4 vitórias, com 12 gols marcados e sofreu apenas 2. Agora, né, Cirilo, eu acho que um cara que precisa de apoio, de incentivo de todos no clube e da torcida é o Lucas Gonçalves, né? Que tá aí, conhece o dia a dia, trabalha há muito tempo no clube, tem identificação e quando cai algum técnico ou quando sai algum treinador, fica para ele. E para amanhã, creio que todas as forças aí, todo o apoio pro Lucas Gonçalves, né? Para ele fazer um bom trabalho e o Atlético se apar dessa degola. Uma carga pesada na mão do Lucas Gonçalves para esse jogo decisivo. Vai caber a ele tomar as escolhas para esse último jogo da temporada e não me parece, Simões, um momento para se fazer uma grande revolução, né? Um jogo decisivo desse e sendo o último confronto da temporada depois que tanta coisa aconteceu ao longo do ano, né? O Cirilo, é interessante assim, porque o Atlético tem uma pontuação que em determinado momento do campeonato a gente imaginou que não cairia jamais, né? Só que na reta final os times lá de baixo começaram a ganhar e criou esse cenário de que 44 pontos hoje não garantem uma equipe, né? Pode ser que amanhã garanta e até muito menos do que isso. Mas de toda forma, o cenário do Galo, né, o Cláudio, primeiro que ele só depende dele. Sim. Né? Dos 3 resultados que a gente pode ter num jogo, 2 ele está garantido. Se ele empatar, ele está garantido. Se ele vencer, ele está garantido. Aí ele precisa preocupar com os jogos do Fluminense e do Bragantino só em caso de derrota. E se ele perder pro Furacão, ele ainda precisa contar com derrota do Fluminense para o Palmeiras, porque o empate, o Fluminense ultrapassa o Galo no número de vitórias, ou que o Bragantino não vença o Criciúma lá em Bragança Paulista. Então é uma situação aí que eu acho que embora exista a possibilidade de outros jogos, né? Eu acho que o Atlético, obrigação é uma palavra muito forte a se colocar sempre em futebol, mas eu acho que o Atlético tem a obrigação de, por força própria, evitar esse cenário que seria um desastre total e absoluto, né? Numa temporada que decidiu Copa do Brasil e Copa Libertadores, chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento. Eu acho que mostra, além de tudo, um erro grave de planejamento, né? O Atlético, ele deixou o Brasileirão de lado, e aí chega nessa última rodada, nesse sufoco todo, pelo que foi acontecendo durante a competição. E aí são vários erros de diretoria, erro de treinador, erro de elenco, erro de calendário, porque durante a Copa América foram 8 rodadas sem jogadores. Então é uma série de erros, mas que a lição sirva, né, para que o Atlético possa se programar melhor, porque campeonato de regularidade, todo jogo vale a mesma coisa.
O jogo da primeira e o jogo da 38ª rodada vale a mesma coisa, né? Exatamente. Quando você vai deixando de lado a possibilidade... E não é só deixando de lado. Alguns momentos em que poderia ter buscado um empate e quis ir pra cima desesperadamente e perdeu. Esse tipo de situação que já aconteceu. O que deixa o torcedor preocupado, né, Cirilo e Simões, é porque o Galo vive um momento muito ruim, né, na temporada, não tá conseguindo ganhar. É verdade que não precisa ganhar o jogo, pode empatar, mas no cenário que o torcedor tá pensando, esse time não reage. Se ele perde o jogo, é real a possibilidade, né? Porque o Bragantino tem um jogo que, convenhamos, ele é bem favorito. E a gente não sabe o espírito do Palmeiras, que vai depender muito dos resultados do Botafogo, né? Agora, de toda forma, a gente tá falando do Galo, mas daqui a pouco vem o Furacão. O Furacão também tá numa maré que, se bobear, do lado psicólogo. Eu acho até que esse jogo de amanhã, ao invés de ter um árbitro, devia ter um psicólogo, né? Não, mas é verdade. Os dois times estão bem abalados. Ao invés de ter um árbitro, devia ter um psicólogo com um mediador, entendeu? Porque, assim, são dois times que vão chegar na última rodada com a corda no pescoço e vivendo um momento psicológico terrível, né? Apesar do Atlético Paranaense, Cirilo, ter se preparado mais, porque ele já vem disputando rebaixamento há algum... Isso, há muito tempo. O Galo só esse jogo, né? Só esse jogo que o Galo se preparou para o rebaixamento. Do Vasco, eu lembro que eu falava aqui, não, gente, a possibilidade, porque a possibilidade era aquilo, aí precisava do Atlético do Paraná perder pro Bragantino em casa. Era muita coisa. Exatamente. Mas esse golpe do Atlético Paranaense foi forte. Eu conversei com alguns colegas da imprensa, esse golpe da derrota agora pro Bragantino, o Atlético Paranaense não esperava chegar nessa última rodada, porque imagine você, torcedor do Galo, né, Cirilo? Tá preocupado. O torcedor do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem 2 pontos a menos que o Galo e vai jogar fora de casa, tendo perdido na quinta um jogo para um time que não vencia 12 jogos, né? Exato. Então, assim, Bragantino. Então, a situação do Atlético Paranaense psicologicamente é muito complicada também, e o Galo pode aproveitar, né? Essa questão aí, quem sabe, durante o jogo. Isso, durante o jogo. E vou falar a verdade, tá? Quem ajudou essa turma toda aí, Galo, Fluminense, Furacão, Bragantino, foi o Flamengo. Porque se o Flamengo tivesse perdido pro Criciúma, eram 2 vagas em aberto, com o Criciúma e Bragantino, quem ganhasse ultrapassaria o Atlético em caso de derrota, aí a situação seria desesperadora. Durante o jogo, o Thiago Reis estava aqui, né? E ele informava os gols do Flamengo. Eu falei, Caixa, a gente não esperava isso, mas esse gol do Flamengo é maravilhoso pro Galo, né? Naquele momento, o Galo perdendo o jogo, os gols do Flamengo ali, a vitória foi espetacular. A gente não esperava falar isso, mas era a realidade, né? É verdade. Se o Flamengo perde pro Criciúma, e a torcida quis fazer até um aeroflá, aeroflá do mal lá, né? Aeroflá da desmotivação. Um aeroflá do mal pra poder atrapalhar o Fluminense. Se o Flamengo perde esse jogo, cara, o Atlético do Paraná ia ser quase que assim uma decisão direta de vaga na Série A. Esse Furacão, gente, o Cláudio tá destacando a situação deles, e é uma situação que se arrasta desde o fim de julho, né? Exato. Então a gente pega aí um recorte de 4 meses e pouquinho. De lá pra cá, o Furacão ganhou do Cruzeiro, no jogo que o Rafa Silva foi expulso com 3 segundos. Ganhou do Galo. Sim. Naquele 1-0 depois das finais da Copa do Brasil. E ganhou do Atlético Goianiense. Foram as 3 vitórias do Furacão nesse período de 4 meses e alguma coisa. Só. Esse é o Furacão que se apresenta para esse jogo, para esse confronto, após ter 2 duelos diretos em casa, empatar com o Fluminense e perder para o Bragantino. Aliás, o nosso Rafael Leal ontem descobriu, né, que o Furacão chegou meio na calada a Belo Horizonte. Descobriram, inclusive, que ele já tentava evitar esse contato com o torcedor em aeroporto, na saída do CT, mas já está aí em Belo Horizonte, já trabalhou na tarde desse sábado, inclusive na Toca da Raposa 2. Apenas a lista de relacionados foi divulgada para a partida e o Furacão, no contato feito aí com o nosso Rafael Leal com fontes lá do Paraná, deve ser esse aqui, ó. Micael, Léo Godoy, Thiago Heleno, Lucas Beleze e o Esquivel. Eric, Filipinho, Christian ou Zapelli, pode jogar também, Nicão, Pablo e Coelho. É o Furacão que pode pegar o Galo na Arena MRV. Rezendão, o que vai ser do Galo, hein? Nesse domingo, qual o plano do Lucas Gonçalves? Vamos lá, apuração e também, ao mesmo tempo, pelo que a gente conhece do Lucas Gonçalves, né? Das vezes que ele trabalhou no Galo. Ele gosta muito, Cirilo, de escalar um time naquele esquema 4-3-3, né? Com 2 pontas. Só que o Galo não tem, né? Não tem ponta hoje. Tem o Alisson, tem o Palácios, mas são garotos jovens. Para um jogo pesado como esse, não creio, né? Não sei se ele vai fazer essa aposta.
eu já estou apostando? Que ele não vai manter a linha de 3 zagueiros, aquela saída de 3, eu não acredito. O Lucas Gonçalves deve ir pro mais tradicional ali, 2 laterais, 2 zagueiros. E lateral, Saravia, deve ser o Saravia, para a esquerda o Arana. Na defesa, aí fica aquele questionamento, né? Pode colocar o Lianco junto com o Alonso e tirar o Batalha? O Batalha vem jogando de zagueiro há muito tempo e não vem mal, né? Inclusive, eu tava olhando aqui, Cirilo, o time da Libertadores, divulgado pela Conmebol, o único jogador do Atlético no time da Libertadores foi o Batalha. O Batalha tá no time da competição. São 8 jogadores do Botafogo, tem só um do Galo que foi o Batalha. Então, assim, o Batalha não vem mal como zagueiro, né? Longe disso. Longe disso. Então, pode ser que ele mantenha o Batalha. E aí, no meio campo, eu creio que o Scarpa pode ter um posicionamento mudado, né? A questão ali era muito do Milito, dele aberto pela ponta. Pode ser que escale Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e aí fica uma vaga. Ele pode colocar nessa vaga o Vargas, pode ser o Igor Gomes. Tem algumas possibilidades, né? Ele perde aí, ele não tem um jogador que nem o Bernard, nem o Zaratio. Lá na frente tem o Paulinho também tá fora, e tem Hulk e Davidson. Então fica uma vaga. Ele pode proteger mais o meio-campo, adiantando o Alan Franco. Pode ser. Alan Franco Scarpa para armação, pode colocar o Otávio ou até o Batalha, né? Se ele quiser colocar o Lianco, pode botar a Batalha também e Fausto Vera. Eu acho que não vai fugir disso aí, ele vai mexer pouca coisa no Galo, mas pode mexer sim em posicionamento, como eu já disse, aquele esquema com 3 defensores não deve aparecer essa vaga de meia barra atacante. Né? Meia atacante. Como que ele vai fazer? E aí, Simões, o que tem que fazer? Cirilo, olha só. Aliás, primeiro, você acha que essa história de acabar com a linha de 3 está correto? O próprio Milito já tinha acabado, né? Não foi no jogo do Vasco? Entrou o Saravia? O Saravia já jogou no último jogo. E o Lianco estava à disposição, não estava? Tava. Não era suspensão. Tava. Então, ele mesmo... mas às vezes ele faz ali a saída, né? Eu acho que ele vai mais no tradicional. Mas a saída, isso aí é o de menos, né? A gente tem outros times que fazem essa questão. O que eu acho que a questão do lateral é muito mais a marcação e até o apoio, né? Sim. A marcação e até o apoio. O ruim é que, assim, é o último jogo do cara, né? A despedida dele, né? Então a gente não sabe qual é o nível de motivação de um Vargas, por exemplo, né? Do Mariano, né? É a despedida. Até porque o Mariano foi até bem, né? Sim, no jogo lá contra o Botafogo. Não, nos 2 jogos contra o Botafogo, e marcou o Luiz Henrique, marcou bem, principalmente aqui no Independência, o Galo com 1 a menos, né? Então, assim, não sei, tem que ver qual que vai ser a postura do Atlético, porque o empate basta. Você vai jogar pelo empate, né? Como que o Atlético do Paraná vai fazer? Porque pro Atlético do Paraná o empate resolve se o Fluminense perder e o Bragantino não ganhar, né? Porque se o Bragantino ganhar e o Fluminense empatar, o empate para ele não resolve. Então, teoricamente, ele tem que tomar mais as rédeas do jogo. Se o Atlético vai se aproveitar disso, ou se o Atlético vai querer propor o jogo. E a gente não pode esquecer de outro detalhe, né, Cirilo? O estádio vai estar vazio. Sim. O estádio vai estar vazio. Então, o ambiente do jogo é completamente diferente, né? Se por um lado pode ajudar, porque o torcedor, nesses momentos, né, a ansiedade dele invade o gramado, mas por outro lado também deixa de contar com o apoio do torcedor, né, em momento positivo. Então eu acho que é um jogo complicado. Vamos ver qual estratégia o Lucas vai armar para essa partida. Mas de toda forma, se a gente for olhar a tabela, a obrigação de partir para cima é do Furacão. Torcedor atleticano, eu quero a sua opinião aí nos comentários, né? Como que o Galo deve agir nessa partida contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Se o Galo deve ser mais cauteloso, deve partir para cima para garantir logo 1-0 e deixar a pressão para o lado do adversário e o Galo aproveitar os espaços que vai aparecer, né? Naturalmente, porque o Atlético Paranaense precisa ir para cima, né? Ele com um empate, se caso a partida ficar empate, ele tem que contar com uma derrota do Fluminense, né? Então é complicado a situação do Atlético Paranaense, entendeu? Então o Atlético Paranaense vai ter que vir para cima para poder tentar garantir um resultado positivo, para não ficar contando com o resultado de adversário, né? Não dá para você ficar contando com o que está acontecendo no outro jogo. Então o Galo pode aproveitar os espaços, tem muito desfalque, mas dá para poder
o Galo sair vitorioso nessa partida e se manter na primeira divisão. Quero que você deixe aí nos comentários sua opinião, se inscreve no canal, ative a notificação e deixa o like aí também nesse vídeo.